Das 27 unidades da federação, 10 apresentaram queda da taxa de desemprego no segundo trimestre em relação aos 3 primeiros meses do ano, o que mostra a PNAD contínua, que foi divulgada hoje pelo IBGE. No fim de julho, o IBGE já divulgaram que a taxa de desemprego nacional foi de 12% no segundo trimestre. O Instituto detalhou o resultado por unidades da federação e regiões, além de outros indicadores. Segundo a pesquisa, os recuos mais intensos da taxa, do primeiro para o segundo trimestre, ocorreram nos estados do Acre, Amapá, Rondônia, Amazonas, Maranhão e Minas Gerais. A taxa de desemprego também recuou por essa mesma base de comparação em Alagoas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. No estado de São Paulo, a taxa de desemprego passou de 13,5% no primeiro trimestre para 12,8% no segundo trimestre do ano passado, queda de 0,7 ponto percentual. Mas o desempenho está dentro do intervalo de confiança da pesquisa, é o considerado pelo IBGE uma estabilidade. O mesmo vale para o Rio de Janeiro. E essa eu começo com você, Constantino. Como é que você vê esses números? A economia está melhorando, está crescendo pouquinho e está conseguindo reduzir parcialmente o desemprego. O nível ainda é muito elevado. É um nível, digamos assim, dramático do ponto de vista, inclusive, social. Você falar em 13% de desemprego, 12 e pouco por cento de desemprego, 13 milhões de pessoas, é muita gente desempregada. Então, olha o exemplo da Argentina aí, para nos assombrar. Se a economia não retomar, se as reformas não forem aprovadas de forma célere, as reformas estruturais e retomar o crescimento econômico, a turma que destruiu a economia, ou seja, a esquerda, principalmente essa esquerda jurássica, bolivariana, volta ao poder. A memória é curta e a revolta com quem veio limpar a casa e colocá-la em ordem é grande, porque há uma expectativa muito grande, eu diria até quase messiânica, em boa parte por culpa do próprio candidato, no caso brasileiro. E no caso do Macri também. Então fica a lição argentina. É fundamental retomar a economia, o ministro Paulo Guedes pede paciência, 1 ou 2 anos, e é óbvio que ele tem um ponto, porque as reformas estruturais levam tempo para surtir efeito. Mas o povo brasileiro, nessa situação dramática de terra arrasada, deixada como herança maldita pelo PT, não tem paciência. Então, os indicadores estão melhorando, há uma recuperação econômica lenta e gradual e uma leve queda no índice de desemprego. A questão é, o ritmo é suficiente ou é aquém do necessário para impedir uma ameaça do retorno populista dessa turma que destruiu o país? Essa é a questão que vamos descobrir nos próximos 1, 2 anos. E aí, Josias, e o desemprego? Eu acho que não há nenhuma dúvida de que o ritmo da retomada do crescimento no Brasil é lento demais. Não dá para comemorar esses índices de desemprego. O Brasil está em crise crônica há pelo menos 6 anos. Nesse ambiente, só há uma coisa pior do que sobrar mês no fim do salário, é não ter salário. E tem gente demais sem contra-cheque. O governo deveria ter 3 prioridades: emprego, emprego e emprego. O problema é que o Bolsonaro introduz esquisitices na agenda econômica e as reformas que deveriam andar num curso mais rápido, elas caminham mais lentamente do que seria desejável, e elas poderiam ter andado mais rápido desde o início do governo. E o pior é o seguinte: tudo está se complicando. A economia mundial dobrou o joelho, submetida aí a uma guerra comercial entre Estados Unidos e a China, que são as 2 maiores potências. Com isso, o desafio do Brasil ficou maior. Contra um pano de fundo assim, é inconcebível que o presidente da República produza polêmicas radioativas em ritmo diário e fique preso a uma agenda alternativa que inclui arma, radar de velocidade nas estradas. É muita esquisitice. O Bolsonaro parece que está habitando um Brasil alternativo, onde não existe esse desemprego. Então não dá para festejar e seria recomendável que o presidente prestasse atenção naquilo que é realmente essencial. Vera. Exato, ele nunca fala sobre essa questão de emprego e desemprego, pouco fala de questões relativas aí ao social, à redução de pobreza, etc. E mesmo em relação às reformas, ele deixa a cargo do Paulo Guedes. Hoje ele já revogou
os radares móveis, já destituiu o superintendente da Polícia Federal no Rio e agora acabou de mandar a Noruega entregar o dinheiro que dava ao Brasil para o Fundo Amazônia para Angela Merkel reflorestar a Alemanha. Então, realmente, o presidente, o Josias, definiu bem, faz esquisitices diárias. O emprego é o último indicador a ser atingido quando a gente entra numa crise econômica e é também o último a se recuperar. Por isso que é uma coisa pesada e é uma coisa importante na qual os governantes deviam ter os olhos postos, porque é, no fim do dia, o que vai definir o humor do eleitorado, como o Rodrigo bem disse. Eu não sei se a gente vai entrar numa esquizofrenia como a da Argentina, de caminhar para polos opostos num ritmo bipolar, assim, no curso de uma eleição só, no intervalo de uma eleição. Não acredito que, diante do que a gente ainda está vendo, de desenlaces aí da roubalheira do PT, da falta de instrumentos do próprio PT para voltar a falar, a camada da sociedade, eles sejam competitivos no curso de 4 anos. Mas a verdade é que o presidente criou, de fato, uma expectativa muito grande de recuperação da economia. E se ele falhar nisso, vai ser a ortodoxia econômica e o liberalismo que vão ser sacrificados ali no altar dos discursos, no altar da narrativa. E isso será uma pena, porque o que tem de bom nesse governo, a única coisa que tem de bom é que nele vige uma racionalidade econômica. Não se tenta reinventar a roda, não se tenta pedalar, não se tenta uma nova matriz que nos leve para o buraco. Está se fazendo o que é preciso fazer. Mas o problema é que o buraco era muito mais embaixo do que se imaginava, do que o próprio Guedes previa. Ele disse que zeraria o déficit primário no curso de 1 ano, algo que já era sabidamente impossível no decorrer da campanha, e ainda assim foi prometido. Então as coisas vão acontecer num ritmo muito mais lento, mas é preciso que o governo intensifique o seu cuidado para esse dado, que é o dado importante, que vai mostrar aí, em 2022, por exemplo, quais serão as chances dos principais candidatos.